Crónica de Dom João I, de Fernão Lopes, lido por Sónia Pedro. Capítulo 148. Das tribulações que Lisboa padecia per míngua de mantimentos. Estando a cidade assim cercada na maneira que já ouvistes, gastavam-se os mantimentos cada vez mais por as muitas gentes que em ela havia, assim dos que se colheram dentro do termo, de homens aldeãos com mulheres e filhos, como dos que vieram da frota do Porto. E alguns se tremetiam às vezes em batéis e passavam de noite escusamente contra as partes de Ribatejo e, metendo-se em alguns esteiros, ali carregavam de trigo, que já achavam prestes, per recados que ante mandavam. E partiam de noite remando muito rijamente, e algumas galés, quando os sentiam vir remando, isso mesmo remavam à pressa sobre eles. E os batéis por lhe fugir, e elas por os tomar, eram postos em grande trabalho. Os que esperavam por tal trigo andavam pela ribeira da parte de Eixobregas, aguardando quando viesse, e os que velavam, se viam as galés remar contra lá, repicavam logo por lhe acorrerem. Os da cidade, como ouviam o repico, deixavam o sono e tomavam as armas, e saía muita gente, e defendiam-nos às bestas se cumpria, ferindo-se às vezes de uma parte e de outra. Porém, nunca foi vez que tomassem algum, salvo uma que certos batéis estavam em Ribatejo com trigo, e foram descobertos per um homem natural da Almada e tomados per os castelãos. E ele foi depois tomado e preso e arrastado e decepado e enforcado. E posto que tal trigo alguma ajuda fizesse, era tão pouco e tão raramente que houvera mistério de o multiplicar como fez Jesus Cristo aos pães, com que fartou os 5.000 homens. Em isto gastou-se a cidade assim apertadamente que as públicas esmolas começaram a desfalecer e nenhuma geração de pobres achava quem lhe dar pão. De guisa que a perda comum, vencendo de todo piedade e vendo a grã míngua dos mantimentos, estabeleceram deitar fora agentes minguadas e não pertencentes para defensão. E isto foi feito 2 ou 3 vezes, até lançarem fora as mancebas mundeiras e judeus e outras semelhantes, dizendo que pois tais pessoas não eram para pelejar, que não gastassem os mantimentos aos defensores. Mas isto não aproveitara coisa que muito prestasse. Os castelãos, à primeira, prazia-lhes com eles e davam-lhes de comer e acolhimento. Depois, vendo que isto era com fome, por gastar mais a cidade, fez el rei tal ordenança que nenhum de dentro fosse recebido em seu arreal, mas que todos fossem lançados fora. E os que se não quisessem, que os açoitassem e fizessem tornar para a cidade. E isto lhes era grave de fazer, tornarem per força para tal lugar onde chorando não esperavam de ser recebidos. E tais havia que de seu grado se saíam da cidade e se iam para o arreal, querendo ante de todo ser cativos, que assim perecerem morrendo de fome. Como não lançariam fora a gente minguada em sem proveito, que o mestre mandou saber em certo pela cidade que pão havia para todo em ela, assim em covas como per outra maneira, e acharam que era tão pouco que bem havia menester sobre ele o conselho? Nesta cidade não havia trigo para vender, e se o havia, era muito pouco e tão caro que as pobres gentes não podiam chegar a ele. Cá valia o alqueire 4 libras e o alqueire do milho 40 soldos e a canada do vinho 3 e 4 libras. E padeciam muito apertadamente, cada dia havia e que ainda que desse por um pão uma dobra que o não achariam a vender. E começaram de comer pão de bagaço de azeitona, e dos queijos das malvas e raízes de ervas, e de outras desacostumadas coisas pouco amigas da natureza. E tais havia que se mantinham em Alfoloa. No lugar o costumavam vender o trigo, andavam homens e moços esgravatando a terra, e se achavam alguns grãos de trigo, metiam-nos na boca sem tendo outro mantimento.
Outros se fartavam de ervas e bebiam tanta água que achavam mortos homens e cachopos jazer inchados nas praças e em outros lugares. Das carnes, isso mesmo, havia em ela grande míngua, e se alguns criavam libras, que era uma dobra castelã, e a galinha 40 soldos, e a dúzia dos ovos 12 soldos, e se almogavares traziam alguns bois, valia cada um 70 libras, que eram 14 dobras cruzadas, valendo então a dobra 5 e 6 libras, e a cabeça e as tripas uma dobra. Assim que os pobres, per míngua de dinheiro, não comiam carne e padeciam mal. E começaram de comer as carnes das bestas, e não somente os pobres e minguados, mas grandes pessoas da cidade, lacerando não sabiam o que fazer. E os gestos mudados com fome bem mostravam seus encobertos padecimentos. Andavam os moços de 3 e de 4 anos pedindo pão pela cidade por amor de Deus, como lhes ensinavam suas madres. E muitos não tinham outra coisa que lhe dar senão lágrimas, que com eles choravam, que era triste coisa de ver. E se lhes davam tamanho pão como uma noz, haviam-no por grande bem. Desfalecia o leite àquelas que tinham crianças a seus peitos per míngua de mantimento, e vendo lacerar seus filhos, a que a correr não podiam, choravam a miúdo sobre eles a morte, ante que os a morte privasse da vida. Muitos esguardavam as prezes alheias com chorosos olhos por cumprir o que a piedade manda, e não tendo de que lhes acorrer, caíam em dobrada tristeza. Toda a cidade era dada a nojo, cheia de mesquinhas querelas, sem nenhum prazer que houvesse, uns com grande míngua do que padeciam, outros havendo dó dos atribulados. E isto não sem razão, cá se é triste e mesquinho o coração cuidoso nas coisas contrárias que lhe vir podem. Vede que fariam aqueles que as continuadamente tão presentes tinham. Pero com tudo este repicavam, nenhum não mostrava que era faminto, mas forte e rijo contra seus inimigos. Esforçavam-se uns por consolar os outros, por dar remédio ao seu grande nojo, mas não prestava conforto de palavras. Nem podia tal dor ser amansada com nenhumas doces razões. E assim como é natural coisa a mão ir a miúde onde se é dor, assim uns homens falando com outros não podiam em aldo partir, senão em na míngua que cada um padecia. Oh, quantas vezes encomendavam nas missas as pregações que rogassem a Deus devotamente por o estado da cidade, e ficados os olhos beijando a terra, bradavam a Deus que lhes acorresse, e suas preces não eram cumpridas. Uns choravam entre si, maldizendo seus dias, queixando-se porque tanto viviam, como se dissessem com o profeta: ora viesse a morte antes do tempo e a terra cobrisse nossas faces, para não vermos tantos males. Assim que rogavam a morte que os levasse, dizendo que melhor lhe fora morrer que lhe serem cada dia renovados desvairados padecimentos. Outros se querelavam a seus amigos, dizendo que foram desaventurada gente, que se ante não deram a ele rei da Castela, que cada dia padecer novas mesquindades, firmando-se todo nas piores coisas que fortuna em este podia obrar. Sabia, porém, isto o mestre e os de seu conselho, e eram-lhes durosas de ouvir tais novas. E vendo estes males a que a correr não podiam, cerravam suas orelhas do rumor do povo. Como não quereis que maldissessem sua vida e desejassem morrer alguns homens e mulheres, que tanta diferença há de ouvir estas coisas àqueles que as então passaram, como há da vida à morte. Os padres e madres viam estalar de fome os filhos que muito amavam, rompiam as faces e peitos sobre eles, não tendo com que lhe correr senão planto e espargimento de lágrimas. E sobre tudo isto, medo grande da cruel vingança que entendiam que el rei da Castela deles havia de tomar. Assim que eles padeciam duas grandes guerras, uma dos inimigos que os cercados tinham
e outra dos mantimentos que lhes minguavam, de guisa que eram postos em cuidado de se defender da morte per duas guisas. Para que a dizer mais de tais falecimentos? Foi também o gasto das coisas que menester haviam, que soou um dia pela cidade que o mestre mandava deitar fora todos os que não tivessem pão que comer, e que somente os que o tivessem ficassem em ela. Mas quem poderia ouvir sem gemidos e sem choro tal ordenança de mandado àqueles que o não tinham? Porém, sabendo que não era assim, foi-lhe já quanto de conforto. Onde sabei que esta fome e falecimento que as gentes assim padeciam não era por ser o cerco prolongado, cá não havia tanto tempo que Lisboa era cercada, mas era perazo das muitas gentes que se a ela colheram de todo o termo, e isso mesmo da frota do Porto quando veio e os mantimentos serem muito poucos. Ora guardai como se fosseis presente uma tal cidade assim desconfortada e sem nenhuma certa feusa de seu livramento, como viveriam em desvairados cuidados quem sofria ondas de tais aflições. Ó geração que depois veio, povo bem-aventurado, que não soube parte de tantos males, nem foi quinhoeiro de tais padecimentos. Ó quais a Deus por sua mercê prougue de cedo abreviar de outra guisa, como acerca ouvireis.